Hoje eu vou te contar a verdade sobre o jejum intermitente e óbvio que para isso eu preciso me basear em evidência científica. Além disso, eu vou te mostrar se realmente o jejum intermitente ele é superior comparada com outras estratégias para perda de peso. Hoje eu vou te mostrar tudo de maneira prática e sem enrolação para que você consiga tomar a decisão se vai dar esse passo em aplicar o jejum intermitente dentro do seu processo de emagrecimento ou não. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Já se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito e deixa seu like aí na confiança e eu espero que você goste desse vídeo. Primeiro vamos entender qual é a definição real do jejum intermitente. É importante você compreender que jejum intermitente não é uma dieta. Ela é uma estratégia específica que pode ser utilizada dentro de um processo de emagrecimento, ok? O jejum intermitente é um padrão alimentar que visa alternar entre janelas de jejum e janelas de alimentação. Dentro do jejum, nós temos diversos protocolos. Temos o protocolo de 16 horas de jejum e 8 horas de uma janela de alimentação. Nós temos o outro protocolo, que é 5 dias se alimentando normalmente e 2 dias se alimentando com uma restrição um pouco maior. E nós temos o protocolo mais conhecido, que é o de jejum de dias alternados, onde um dia você se alimenta normalmente, no outro dia você aplica o jejum, seja de 14, 16 horas ou até mesmo 24 horas. Então vamos ao grande X da questão. Jejum realmente emagrece? O que diz a ciência? E para isso, a gente precisa recorrer a um artigo científico, porque eu não posso trazer as coisas diretamente do que eu acho, do meu achômetro. Então, eu trouxe aqui para vocês uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados com meta-análise. Não precisa entender esse nome complicado, mas saiba que é um artigo que tem uma robustez científica muito boa. E esse artigo aqui ele é bem interessante porque ele traz uma análise completa comparando jejum intermitente versus a restrição calórica contínua. A restrição calórica contínua seria aquela restrição de se você para manter o peso precisa consumir 2.000 quilocalorias, então eu vou aplicar aqui 500 quilocalorias a menos para que você consuma 1.500 quilocalorias e fique com déficit calórico. Então, basicamente, a restrição calórica contínua seria essa versus o jejum. E o artigo tinha como objetivo avaliar justamente isso. Será que indivíduos obesos que precisam emagrecer, qual dessas estratégias seria mais benéfico para esse tipo de situação? E o que eles observaram? Que a curto prazo, o jejum intermitente ele teve uma perca de peso um pouco maior quando comparado com a restrição calórica contínua. O quanto maior? De 500 a 900 gramas. Acaba não sendo estatisticamente significativo, mas ainda assim é maior quando comparado com a restrição calórica contínua. Mas quando a gente avança as semanas e os meses, pensando a longo prazo, os dois acabam se encontrando. Tanto que não tem diferença nenhuma entre você fazer o jejum intermitente ou a restrição calórica contínua, porque ambas tendem a ter o mesmo efeito. Outra coisa bem interessante é que, como não tem diferença em relação à perda de peso utilizando o jejum intermitente e a restrição calórica contínua, outras coisas que a gente deve avaliar é em relação aos parâmetros de saúde. Será que também tem uma diferença em relação à pressão arterial, triglicerídeo, diminuição do risco de síndrome metabólica, colesterol, resistência à insulina? A resposta é um grande não. As duas têm um efeito benéfico bem semelhante, acaba não tendo diferença nenhuma. Aí a gente chega num grande ponto aqui. Qual é? Tudo depende da pessoa que está fazendo. Se ambas chegam no mesmo lugar, melhora os estados de saúde em relação a exames laboratoriais, em relação a peso, tem efeitos semelhantes, acaba que não tem diferença nenhuma, tudo depende da pessoa que está fazendo. E aqui é o ponto mais importante que você deve prestar atenção. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, e preste atenção, é que o jejum não é uma solução milagrosa que funciona para todo mundo. Por isso eu falei, depende da pessoa que estiver utilizando essa estratégia. Tudo depende da pessoa. Se você é um tipo de pessoa que se adapta muito bem ao jejum, acaba não compensando em outras refeições, não aumenta seu estresse, sua ansiedade, você consegue gerenciar muito bem a sua fome aplicando o jejum, perfeito, ótimo. O jejum pode ser para você por ter um pouco mais de praticidade.
Agora, se você utiliza o jejum achando que vai emagrecer mais, sendo que a gente sabe que não, mas você faz esse jejum, você sente que é muito difícil, você não consegue se adaptar. E pior ainda, quando você entra naquela janela de alimentação, você começa a comer até o reboco das paredes. Acaba compensando, comendo mais, favorecendo o excedente calórico e aumentando o peso no final das contas. Se você é esse tipo de pessoa que acaba compensando na janela de alimentação, acaba que esse jejum intermitente pode não ser interessante para você. Na verdade, é um grande tiro no pé. Qual tipo de pessoa você é? A pessoa que consegue gerenciar muito bem sua fome, sua saciedade, não compensa nas outras refeições? Ou você é aquela pessoa que quando entra na janela de alimentação, você come até o reboco das paredes? Porque se você for o tipo de pessoa que acaba compensando depois que acaba o jejum, você pode acabar anulando completamente os efeitos benéficos que o jejum tem para a nossa vida, que é pensando em praticidade, é favorecer o déficit calórico, porque no final das contas, fazer uma restrição calórica contínua ou fazer um jejum intermitente vai ser benéfico para a sua saúde. Desde que você tenha adesão, e esse é o grande ponto. Se você não tem adesão a uma estratégia, essa estratégia não é boa para você. E é muito importante que você coloque na tua cabeça e tome cuidado com aquelas pessoas que acham que é uma estratégia milagrosa e que todo mundo deve fazer, sem exceção. Muito cuidado com esse tipo de argumento. Essa pessoa que coloca todo mundo numa cesta, tenha um senso crítico aguçado, porque depende da pessoa. Tem gente que vai se beneficiar muito bem do jejum e tem outras pessoas que não vai se beneficiar. Mas que fique claro, você não precisa fazer, caso você não se adapte ao jejum intermitente, você não precisa fazer o jejum intermitente para que você colha bons resultados, ok? Não tente aplicar uma estratégia que às vezes não é para você, tentar forçar e prejudicar ainda mais a sua adesão. Mas se o jejum for para você e se você se dá muito bem, dependendo dos tipos de protocolos ali que você utilizar, pô, maravilha, continue. Porque no final das contas, o melhor método é aquele que você consegue manter de forma consistente e sem sofrimento. Resumindo, jejum emagrece? A resposta é um grande depende. Ela sim pode favorecer o processo de emagrecimento desde que esteja em déficit calórico, tanto que existem alguns artigos que a gente encontra na literatura científica que associa tanto o jejum intermitente com déficit calórico, que é o melhor dos mundos, quando se trata de uma pessoa que consegue se adaptar muito bem e tem excelentes resultados. Mas sabemos que existem outras pessoas que acabam não se adaptando. E nesse caso, para essas pessoas específicas, pode acabar sendo um grande tiro no pé. No final das contas, o mais importante é você encontrar uma abordagem que você consiga manter pensando a médio e longo prazo. Porque jejum intermitente, ele é mais do que uma estratégia, ele é um estilo de vida que muitas pessoas acabam se adaptando e outras não. Se você ainda está perdido e não sabe por onde começar o seu processo de emagrecimento, eu fiz um vídeo justamente sobre isso e eu vou deixar ele bem aqui, porque nesse vídeo eu falo algumas estratégias e algumas coisas que você pode fazer para dar os primeiros passos rumo ao seu processo de emagrecimento. Te vejo lá.